Pão, pão, queijo, queijo. Alô, alô! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pão, pão, queijo, queijo. Como é que estão aí? Espero que esteja tudo bem, por aqui também está. Minha gente, hoje este podcast vai pegar fogo. Vai haver fogo a trepar paredes, olhos queimados, ossos partidos, rios de sangue pelo chão. Hoje isto vai ser um autêntico filme de terror. Mas antes de irem buscar as pipocas, para assistirem este filme onde vocês são os personagens principais, porque sim, se nunca vos aconteceu terem um acidente de trabalho, tenho a certeza que já conheceram alguma colega que aconteceu. Antes disso, vamos às regras do nosso podcast, vamos perceber se já sabem de cor ou não, ok? Vá, regra número 1, também é para vocês, convidados, estejam atentos. Regra número 1, convidados 10 de 10, só é permitido convidados que sejam mega fixes, para seca, já basta do Algarve, não acham? Regra número 2, sem rodeios, nestas conversas não há cá palavras caras nem explicações super longas, a missa é ao domingo. Regra número 3, energia positiva. Só é permitido ouvintes bem dispostos. É obrigatório darem uma gargalhada por episódio, exceto se estiverem no autocarro. Não façam figuras tristes, vá. Regra número 4, partilhar sempre. Não sejam egoístas, isso é feio, e partilhem este podcast com os vossos colegas. Regra número 5, pão, pão, pão com manteiga é tão bom, como o Coutinho de Reis dizia, mas com queijo ainda é melhor. Então, vamos lá ao nosso filme de terror. Podes fazer a contagem decrescente, porque o filme de terror vai começar. Há muito, muito tempo, existia uma pequena unidade junto a uma floresta que diziam estar amaldiçoada. Diziam que todos os colaboradores que lá entravam saíam ou com menos um membro ou entre 4 tábuas. As últimas 4 colaboradoras que passaram por essa unidade foram a Maria, a Joaquina, a Antonieta e a Clementina. A Maria, ao final de 2 meses, já tinha virado 7 panelas de água a ferver por cima dela e a oitava foi de vez. Queimou-se tanto que derreteu por completo e foi pelas grelhas de escoamento abaixo. A Joaquina, no primeiro dia de trabalho, cortou sem querer um braço, cortou às postas, na Serra de Ossos, serviu aos clientes e despediu-se porque disse que precisava do outro braço para viver. A Antonieta foi a mais resistente. Todos os dias, ao lavar a louça, escorregava e partia um osso. Ao final de 206 dias, como já não tinha mais ossos para partir, caiu das escadas abaixo e lá ficou. Nunca mais se levantou. Dizem que ainda hoje se ouve os gritos dela ao fundo das escadas. A Clementina, que se gabava de beber 2 litros de água por dia, à terceira semana agarrou uma garrafa e bebeu uns bons golos. Só que não era água, mas sim lixívia. Escusado será dizer que não voltou mais, nem para esta unidade, nem para mais nenhuma. Dizem que as más línguas que ela não se apercebeu do sabor, porque ela não bebia 2 litros de água por dia, mas sim 2 litros de água ardente. Reza a lenda que a Maria pegava em panelas com o dobro do peso dela, que a Joaquina nem sabia o que era uma luva anticorte, que a Antonieta andava de chinelos de dedo na unidade e que a Clementina guardava lixívia em garrafas de plástico porque dizia que era mais prático. E é verdade, aquela unidade estava mesmo assombrada pelo fantasma. Oh, isso a mim não me acontece. Dizem que esse fantasma se multiplicou e que anda por aí discretamente a assombrar as unidades do Itaú. Por isso, tenham muito cuidado. Claro que isto é apenas uma história inventada, mas a verdade é que os acidentes de trabalho acontecem. Claro que não têm estas consequências irreais, mas eles acontecem e por isso é que eu hoje trago comigo 2 convidados muito especiais. Tenho comigo a Elizabeth Fernandes, que é dispenseira num hospital aqui do Norte e está há 11 anos a trabalhar no Itaú. Tenho também comigo o Cristiano, que é bombeiro há quantos anos? Há 24 anos, então tem muita coisa aqui para nos explicar, certo? Ok, a Cristiana, olha, a Elizabeth vem-nos contar um bocadinho da realidade das unidades e vem-nos falar aqui de forma muito direta, muito clara, porque nós aqui somos pão, pão, queijo, queijo. Ora bem, vamos à grande questão, que é, Elizabeth, alguma vez teve algum acidente de trabalho? Não. Nunca teve, mas já soube de algum acidente lá na unidade que houve? Sim, já assisti a alguns. Uhum. Não muito graves, mas sim. E o que é que aconteceu? Sim, colegas que não cumpriram as normas de trabalho e a seguir tiveram as consequências. E dê-nos um exemplo, por exemplo, o que é que aconteceu? Por exemplo, assisti a uma colega tentar avançar umas caixas que estavam vazias e não conseguiu. Tropeçou e caiu. Tropeçou e caiu. E o que é que lhe aconteceu? Partiu alguma coisa? Ficou um joelho. Ok. Durante um tempo teve que estar ausente. E o que é que fizeram em termos de primeiros socorros? O que é que agiram? O que é que os colegas fizeram? Tivemos que a levantar, pô-lo gelo, o passador passava, mas como permanecia, teve que ir ter assistência médica. Ok, então primeiro levantaram-na e depois chamaram o 112. Sim. Cristiano, é isto que se deve fazer quando alguém cai?
Assim, primeiro tentar perceber, antes de mais boa tarde, tentar perceber qual é que foi o tipo de queda, se foi uma queda da própria altura, que é o que se chama, por exemplo, estamos aqui em pé e trocamos e caímos, ou se foi uma queda em altura. Ok. Se estava, por exemplo, num piso mais acima, se estava uma escada, por exemplo. Uma escada, um banco, o que for. Tentar perceber. Depois, a primeira coisa que é a abordagem, é o tipo de abordagem que se faz à vítima. Primeiro, ver as condições de segurança, não é? Principalmente para nós, porque estamos a fazer uma abordagem, podemos não ter visto o acidente a ocorrer, então, na aproximação, é garantir as condições de segurança. E depois tentar perceber o que é que aconteceu sem mexer muito na vítima, como é. Ou seja, se ela estiver consciente, podemos fazer perguntas. Exatamente, pode-se fazer perguntas e evitando que ela se mexa, não é? Ou que ela se tente mexer o mínimo possível. Ou seja, aqui se calhar não foi boa ideia pegar nela e sentá-la. Não, era primeiro, numa primeira fase, tentar identificar, não é, o tipo de lesão, não é? Porque caiu foi o joelho, mas podia ser perfeitamente a zona da cervical, não é? Okay. E ao estar a levantar a vítima nessa situação ainda iria ser pior. Okay. Nas situações em que existe um trauma na cervical, é tentar estabilizar o máximo possível até a chegada dos meios externos, então para fazer a prestação de primeiros. Exatamente. Ok. Então, desde que aconteceu esse acidente, nesse caso, já que a Elizabeth agora é promotora de segurança, conseguiu perceber a falha e o que é que fizeram para prevenir que voltasse a acontecer? Tentámos sempre ter o chão arrumado, evitar obstáculos. Exato. Ou seja, agora cada vez que aparece lá uma caixinha, pôr para o lado para ninguém cair mais. Retirar os obstáculos no meio do caminho. Ok. Então, já agora, a Elizabeth é promotora de segurança e desde que se tornou promotora de segurança, o que é que mudou? O que mudou é constantemente alertar os perigos iminentes, tentar avisá-las. Está mais para atenta. Tentar corrigir o que está mal. Chamar a atenção. Exatamente. Então é costume ver comportamentos de risco. Sim, numa unidade onde temos sempre o chão molhado, gordura, estamos sempre a correr riscos. Estamos a falar de uma cozinha, onde existe isso tudo. Ou seja, muitas vezes, se calhar até vês colegas que não estão a usar as luvas anticorte, como eu disse. Sim, às vezes. E porquê é que acha que isso acontece? Porquê é que muitas vezes existe a resistência a utilizarmos os equipamentos de proteção individual, o calçado, as luvas? Porquê é que acontece isso? Sabem que é para o vosso bem, porquê é que muitas vezes não usam? Sim, eles existem, estão lá para o nosso bem. Às vezes é o tempo. Uma pessoa pensa que é mais rápido se fizer de outra maneira. Mas nem sempre corre para bem. poupar tempo. Exatamente. Só que às vezes lá está, não corre bem. Depois acaba por haver o acidente, depois ficam mais uma baixa, menos uma pessoa na equipa, estão aí com a equipa desfalcada ainda é pior. Acaba por se atrasar tudo muito mais, não é? Portanto, mais vale prevenir do que remediar, certo? Mas, Cristiano, isto é só no Itaú que existe este fantasma? Nas outras empresas acontece a mesma coisa? Sim, este tipo de situações eu acho que abrange a maior parte das empresas, se não todas. Pois isto é muito cultural, não é? O português acha que nunca nos acontece nada a nós. Sim, essa parte até posso considerar que seja um bocado cultural, porque principalmente nos países nórdicos a cultura da segurança está muito mais vincada e muito mais implementada do que em Portugal. Nós claramente estamos a caminhar numa excelente direção e num excelente sentido na parte da qualidade e da segurança e estamos a fazer melhorias bastante significativas nesse sentido. Agora, a questão da rotina muitas vezes leva a menosprezar a importância dos equipamentos de proteção individual. Ou seja, como é uma função, uma ação em que a própria pessoa, que já está ali muitas vezes, já há bastantes anos, já está tão rotinada naquilo, que leva um bocado a deixa estar, isso não vai acontecer, já está muito habituado àquela rotina, não é? Acha que durante tantos anos não aconteceu, que não é verdade vai acontecer, mas exatamente. E muitas vezes também é a questão da sensibilidade. Dá mais jeito, por exemplo, de luvas anticorte. Não dá tanto jeito, não tenho tanta sensibilidade, vou pegar nisto, vou pegar naquilo. Mas temos que pensar nas consequências. Exatamente, e depois os acidentes acabam por acontecer. Exato. Então, e a Elizabeth acha que a sua equipa está preparada para atuar numa situação de emergência, em algum acidente de trabalho? Sim, tentamos fazer sempre o melhor, não é? Sim. E também estamos num hospital, estão mais seguras. Sabem que têm ali pertinho... pertinho o primeiro socorro. Pois. Mas, por exemplo, sei que a Elizabeth já teve uma formação de primeiros socorros. Sim. Estaria pronta para atuar? Sim. Ok. Ainda assim, por isso é que temos cá o Cristiano, vamos ver para cada acidente de trabalho o que é que nós devíamos fazer para prevenir e o que fazer em termos de primeiros socorros.
Ok? Elizabeth, quais é que são então os principais incidentes de trabalho que tem lá na unidade? É assim, quase sempre é dores musculares, a parte do... Pois. Porque o problema do transporte dos carros é o que tem mais excesso de carga, né? Mais peso, e são cortes ligeiros. Praticamente é o que nós temos tido mais na unidade. Então, vamos primeiro aos cortes. Ok. O que é que fazem para prevenir os cortes lá na unidade? Para prevenir ou Sim. para... Para prevenir mesmo, por exemplo, ter sempre as facas afiadas, para não Sim, fazerem uma força também. excessiva. Fazem isso, certo? Sim, temos o material de proteção, sempre as luvas Ok, as luvas. de malha de aço, para as situações, para os locais que são necessários. Mas muitas vezes acontece isso nesses locais. Ok. Por exemplo, uma coisa que acontece muito lá nas unidades é cortarem-se com as varinhas mágicas, porque acabam por ir lavar sem desligar da tomada. Exatamente. Portanto, aqui é muito importante desligarem da tomada as varinhas e lá está, as luvas de proteção. Por exemplo, a máquina serra de ossos, existe lá uma proteção para puxarem a carne com E empurrar com aquele braço. Exato. E muita gente vai lá com a mão. Não é? Tem que se usar a proteção, porque senão existe mais probabilidade de acontecer um acidente de trabalho. Então, se acontecer, um corte. Do mais leve ao pior, o que é que se deve fazer? Ao pior. Ao pior. Primeiro, ao mais leve, faz compressão direta Ok. e aplicação de gelo. Ou seja, fazer força. Fazer força, depois compressão pôr direta, gelo, e depois um corito, uma ligadura, uma compressa. Se for um corte já bastante profundo, tentar fazer controle de hemorragia, se possível também a aplicação de gelo, que ajuda a estancar a hemorragia, e depois obviamente ligar para o 112 para então chamar equipas diferenciadas para fazer o transporte para a unidade hospitalar. Porque em termos de sutura, depois só mesmo em meio intra-hospitalar é que é possível realizar a sutura. Não se faz isso no local. Ok, acontece muito pelo menos eu sempre ouvi dizer, pôr a mão debaixo de água. Em algo, é por ser frio que funciona? Exatamente. Okay. Mas se tiver, por exemplo, um saco de gelo, pode perfeitamente colocar. Também em termos de lavagem, se estivermos a trabalhar com gorduras, com bocados de carne, pronto, o que for, até mesmo para lavar a ferida, pode-se passar por água. Tendo soro fisiológico, pode. Melhor Okay. Até. Tendo água, pode ser em água corrente, não há problema nenhum. Ok. Depois, lesões musculoesqueléticas, como disse. Partir ossos, ou aquele jeito que se dá às vezes. É mais o deslocamento. Partir, Exato. acho que ainda não tivemos nenhuma situação. Mas acontece também. Mas, nesse caso, nós vamos ter só um episódio dedicado a lesões musculoesqueléticas. Portanto, vamos deixar a prevenção para essa parte. Mas, em termos de primeiros socorros, o que fazer então? Vamos a duas coisas. Primeiro, partir osso, partir um osso, deslocar alguma coisa e depois aqueles jeitos que se costuma dizer que se dá aos músculos. As luxações. Exato, esse nome assim mais estranho, sim. Ok. Situações de ou deslocamento ou de fratura. Identificam, é tentar imobilizar na posição mais confortável para a vítima. Okay. Porquê? Porque vocês aqui certamente não têm talas para realizar imobilizações. Talas não. Não têm talas. Por isso, o primeiro passo, obviamente sem nunca descurar a parte da segurança, não é? Fazem uma primeira abordagem, a questão de segurança. A segurança é sempre o fator primordial numa abordagem. E tentar imobilizar o membro na posição mais confortável para a vítima. Ou seja, ela é que decide como é que quer estar bem. Claro. Se ela disser que está bem sentada, é sentada que ela vai ficar. Exatamente. Não Cai, parte o braço. Está confortável assim. Ok, fica assim no braço e imobiliza nesta posição. Ok. Depois, lá está. Novamente, os meios diferenciados, quando chegam ao local, depois já vão tratar da estabilização, da imobilização do membro e proceder ao transporte. Se não chegar a partir e ser só deslocado, não se vai tentar a fazer força para ir ao sítio. Não somos especialistas. Não. Ok, esperamos só que chegue. Ok. Não sei que tenha algum fisioterapeuta na equipa e que tenha conhecimentos para tal. Ou algum osteopata. Não. Isso não. E então, em termos de músculos, aqueles maus jeitos, o que é que se faz? É uma massagem? Massagem de relaxamento quente. Quente, ok. Quente. Se calhar um paninho quente e pôr lá em cima, esperar que passe. Quente, exatamente. Depois tentar massajar um bocado, relaxar o músculo. Ok. Depois, quedas. O que é que fazem para evitar as quedas? Foi o que falámos há bocado, tirar as coisas do chão, ter sempre o piso limpo, certo? Seco. E em termos de quedas, foi o que já disse no início.
Ou seja, vamos lá ver se eu ainda me lembro. Deixar a pessoa quietinha o máximo Exatamente. possível. Uma e chamar- abordagem em segurança. Exatamente. E chamar o 112 e ver então... Isto se for um caso muito grave, porque se for aquelas quedas que uma pessoa se levanta logo e está bem... Se tropeçar, esmocar os olhos, Sim. levantar. Sim. Ok. Depois, produtos corrosivos, que temos bastantes lá na nossa unidade. Produtos químicos que pode acontecer não utilizarem bem, não é? O que é que fazem para prevenir lá na unidade, Elizabeth? Nós temos os óculos de proteção. Sempre que usamos esse tipo de material, deveremos usar óculos. Por exemplo, a limpar os exaustores, não é? Que tem Exatamente. muita probabilidade de cair em cima dos olhos, Temos sempre as luvas de manga. de manga, sempre que o produto é assim forte. E não misturar é o principal. Ok, Não podemos misturar ok, e usar o produto certo para o efeito que é. ok. E se calhar muito importante é saber onde é que está a capa que tem as fichas técnicas dos produtos. Porque se houver algum acidente, de acordo Sim, com está o sempre à beira produto... dos produtos, o armazém de onde se armazena os produtos. Ok, Exatamente. exato. Sempre E bom. lá também diz o que é que devem usar, se Sim, é sim, mesmo sim. preciso óculos ou não, se é Sim, preciso sim, luvas ou toda não. a ficha técnica diz isso tudo. Ok, então aqui temos várias situações. Por exemplo, em contacto com os olhos. Deve-se lavar os olhos? Sim, desconheço algum produto em que seja contraindicado fazer lavagem, certamente irá haver. Já mas por nas acaso já ouvi dizer que há alguns que não se pode mas nas lavar. fichas de segurança vem lá. Lá diz especificado. direitinho. Mas existem kits mesmo para lavagem Ok, dos ok. olhos. Já ouvi dizer que alguns produtos não se deve lavar os olhos porque vai espalhar ainda mais o produto. Portanto, conheço as fichas técnicas. Exatamente, as fichas de segurança, a ficha técnica do produto, Ok. sempre à beira do local onde está armazenado, não é? Os produtos sempre muito bem identificados e depois a atuação mediante o tipo de produto que Na unidade. que tiveram o acidente. Ok. E em termos, por exemplo, as tais garrafinhas de lexívia que se vê, infelizmente, e pode acontecer as pessoas beberem sem querer. Nesse caso, provocar o vómito não é boa ideia. Nunca. Porquê? Porque da mesma forma que queima quando se ingere, também depois Queima o cria estômago. lesões quando está a sair. Ou seja, vamos estar a queimar novamente o esófago. Exatamente. Ok. Choques elétricos. Menos comum, mas ainda vai acontecendo, certo? Lá na unidade? Sim, não é muito recorrente, mas temos os carrinhos onde se põe a comida, chamam-se banhos-marias. Só aí praticamente é que poderá causar... Nesse caso, convém, quando se aperceberem que isso está a acontecer, falar com o responsável da unidade para tentar ver o que é que está a acontecer. É nos carrinhos, vamos fazer a manutenção, vamos ver... Por norma, o quadro automaticamente deita essa fase abaixo. Ok, boa. Ok. Essa fase cai. Choques elétricos. O que é que se faz? O que é que se faz? Tem sempre muito cuidado quando se está a manusear com equipamentos elétricos, tentar manter sempre as mãos o mais seco possíveis. Não manusear equipamentos elétricos com as mãos molhadas. Não é? Ter sempre atenção se o próprio equipamento está danificado, se tem fios descarnados, as próprias tomadas, todos esses cuidados que às vezes parecem básicos, mas que ao fim e ao cabo depois, ao final de alguma rotina, é como o exemplo que deu há bocado, estarem a lavar as varinhas mágicas sem desligar da tomada, levam aos facilitismos e depois com o facilitismo acaba por acontecer os acidentes. Ok. Mas essencialmente é isso, é tentar manusear sempre os equipamentos que não estejam danificados, sempre com as mãos completamente secas, tentar utilizar sempre equipamentos que sejam isolantes. E em termos de primeiros socorros? Em termos de primeiros socorros, sendo choque elétrico, novamente, numa primeira fase, questões de segurança e tentar identificar se há queimadura, se não há, que tipo de choque é que foi, se fez ferida, se não fez. Ok. E depois aí é que se vê se... Exatamente, depois a atuação é mediante o tipo de ferida com que ficou. Não é? Mas mais importante de tudo é aprendermos com os erros. E lá está, se nós vimos que aquilo está a acontecer, temos que solucionar, não vamos deixar passar porque só aconteceu uma vez o choque, porque provavelmente vai voltar a acontecer que alguma coisa está errada. Daí a importância dos promotores de segurança estarem sempre atentos e encontrarem soluções. E depois tem aqui, por último, contaminação com material médico. Isto acontece muito nos hospitais, infelizmente, que acabam por vir nos tabuleiros seringas ou sangue. Nesse caso, por exemplo, já soube numa situação em que uma colaboradora espetou sem querer uma seringa no dedo. O que é que se faz? Pode ter lá sangue infectado. Imediatamente para o hospital, e solicitar análises. E solicitar análise, ok, para perceber se pode vir algum problema dali ou não. Nem mais. Ok. Parece-me bem, acho que já temos as bases, umas boas bases sobre o tema. E, portanto, agora nós vamos passar para o jogo ou sim ou sopas,
O colaborador não, o especialista trouxe aqui, se calhar temos tempo para 3 frases, ou mais, 3 frases, se calhar 4, podemos ir às 4. 4 frases. Eu e a Elizabeth vamos dizer se achamos que as frases são verdadeiras ou falsas. Se achamos que são verdadeiras, viramos a placa para o sim. Se achamos que são falsas, viramos para o sopas. Ok? Muito bem. Cristiano, vamos começar então. Então, a Liliana está na cozinha a arrumar a bancada. Ok. Tropeça no fio de uma extensão elétrica e cai. Começa a gritar por ajuda e queixa-se de dor nas costas. Elizabeth entra na cozinha, muito atarantada a correr, e levanta a Liliana de imediato para a levar para o posto médico. Agora nós temos que responder se achamos Se o que procedimento foi correto ou não. Se foi correto, é sim. Se for incorreto, é sopas. Ok, vá. 1, 2, 3. Sopas, ok. Eu e a Elizabeth achamos que é sopas, está correto? Corretíssimo. Lá porquê? Elizabeth, porquê? Primeiro tínhamos que. Como é que eu vou explicar? Tínhamos que ver os sintomas e, como não sabíamos o que é que aconteceu, pôr-nos ao par da ocorrência. Aqui, se calhar, lá está, como ele disse, levantamos de imediato, não devíamos levantar de imediato, Não. certo? Tentar perceber o que é que aconteceu. aconteceu. Ok, é isso. Porque foi como. Eu vou utilizar o mesmo exemplo que dei há bocado. Podia ter uma lesão na cervical e estar a fazer mal se tivesse levantado a Exatamente. vítima de imediato. Íamos estar a fazer pior. Muito pior. Ok. Próxima pergunta, saímos bem. Segunda Boa, pergunta. Elizabeth. Agora já é a Elizabeth. Elizabeth está a cortar fruta por uma salada. Enquanto conta a Liliana o filme que foi ver ontem à noite ao cinema. Num golpe de distração, num momento de distração, dá um golpe na mão. O golpe não é profundo e a Liliana começa a limpar a ferida com algodão e água oxigenada. Sim ou sopas? Elizabeth diz sopas, eu estava a pensar. Sopas também? Porquê é que acha que é sopas, Elizabeth? Porque, por norma, é só líquido, não algodão. Tenta limpar a ferida, não é? Sim, então limpar a ferida com Eu acho que o Com errado algodão é e com água ser água oxigenada. oxigenada. Não sei. Para mim era só com água. só com água. Opa, eu Ou digo... com soro fisiológico, era o ideal. Ok, acho. então não vou falar mais, não ia falar errado. Eu ia dizer que era com álcool. Não. Pode ser. Pode ser, mas para a vítima não deve ser muito Pois bom. não deve ser também Bem, doloroso, não é? Nunca Coitada, com- já nunca- teve o acidente e nunca ainda com vai água ter... oxigenada. Nunca com água oxigenada? Nunca com água Que oxigenada. engraçado. Tantas vezes a minha mãe me desinfetou com água Foi oxigenada. até a mim, qualquer coisa era água oxigenada. Pois. Então, se a Liliana se lembra, quando colocava água oxigenada no sangue, este começava a ferver. Fazer bolinho. A fazer Sim, bolinhos, sim. Espuma. não é? E Aquele supostamente efeito- isso era... Aquele efeito de efervescência. não Isso é mau? É muito mau porque está a destruir os tecidos. Que engraçado. Eu achava que era que estava bem. Não. Estava ali a ser o bichinho, dizia a minha mãe. Não. Está errado. Está a destruir os bichinhos e os tecidos. E os tecidos, ou seja... Tudo, destrói tudo, queima tudo. Nunca. Tal como a Elizabeth estava a dizer, água ou soro fisiológico. Muito bem, Elizabeth. Sim, senhora. E tem o algodão. Nunca se limpa feridas com algodão. Uau. Sempre com compressas. Porquê? O algodão tem aqueles Liberta aqueles fiozinhos. fios. Depois os fios ficam colados na ferida. Ok. Por isso é sempre com compressas. Ok. Nunca com algodão. Olha, já aprendi uma coisa. Não água oxigenada. Também álcool não. Álcool não. Não convém. Não para a convém. pessoa. Não convém. E, Soro fisiológico e água. e compressas em vez de algodão. Sim, Nem senhora. Nem Próxima. A próxima. Terceira. A Liliana está a fritar batatas. Distrai-se o óleo com o aquecimento excessivo e entra em combustão. Ok. Rapidamente ela agarra num copo com água e atira na esperança de proceder à sua extinção. 1, 2, 3. Sopas. Eu e a Elizabeth dissemos sopas. Sopas. Certíssimo. Porque vai ainda fazer mais... Em casa não temos propriamente a manta, que deveríamos ter. Não tem a manta, Em casa temos seria um pano. tapar, certo? Para não haver oxigênio para... Exatamente. nem mais. Extinção através do procedimento de abafamento, ou seja, do método de extinção por abafamento. Pode ser o texto da panela, pode ser, não tem manta ignífuga, mas tem panos de cozinha. Então o que é que fazem? Umedecem o pano, Ok. torcem, manter sempre a calma, porque a pressa e o stress nunca foi bom conselheiro, nem foi bom aliado. Sempre manter a calma, umedecer o pano com água, torcer e depois proceder ao abafamento. Nunca atirar água para cima. Ou Ok. então, se tiver um extintor, também podem utilizar o extintor de CO2, não há problema nenhum. Ok. Lá está. Na unidade, em princípio, temos sempre o extintor. sempre os extintores. Podemos logo recorrer a isso, que é melhor, que assim já fica... Nem mais. E se calhar E sobre... mantas igníficas também têm, certamente. E temos, sim. Ok. Próxima.
Quantas é que tem? Quantas é que trouxe? Tem mais 2, trouxe 5. Tem mais 2? Temos tempo para mais 2? Ok. Então, a Elizabeth está a caminhar no corredor e verifica que o extintor de pó químico, embora esteja com a revisão em dia, encontra-se com o ponteiro do manómetro no campo vermelho do lado esquerdo. Tem um manómetro do lado esquerdo. Prontamente, a Elizabeth informa o responsável da segurança quanto à anomalia, a fim de se proceder à substituição do extintor. Podemos responder? 1, 2, 3. Sim, respondemos as duas que sim. Corretíssimo. Correto, não é? Por isso, mesmo que o extintor tinha o selim como estava revisto, a manutenção estava em dia, mas detectaram ali uma anomalia, que foi a pressão, não é? Que estava no negativo, ou seja, estava com pouca pressão o extintor. Em caso de uma situação real, já não seria possível utilizar o extintor. Ele não ia funcionar Não ia direito. funcionar Ok. corretamente. Por isso, solicitar a sua substituição foi o mais correto. Por isso, quem te estiver a ouvir, aproveitem para ir dar aí uma olhadela por todos os extintores, a ver se não está nada na parte vermelha, ok? Próxima. Próxima. E última. E última. Elizabeth viu uma amiga da Clementina Ok, do da tela da ponto. Clementina. a sentir-se mal e com muitas dores abdominais. Rapidamente dirigiu-se para perto dela a interrogar o que se tinha passado e verificou que ela tinha ingerido algo que estava numa garrafa de sumo. Elizabeth conseguiu identificar o produto e ligou para o número 800 250 250. Esse número não é nada estranho. Mas não sei, mas não sei. Vamos responder? 1, 2, 3. Eu também não sei qual é o número. Nós respondemos as duas que sim. O número de SIAV. Do SIAV? Sim, O SIAV é o quê? Centro de Informação Antivenenos. Ok. Então pode repetir o número? 800 250 250. Eu acho que quase certeza que nós devemos ter esse número fixado nas unidades, mas vão verificar se está lá ou não, e se não tiver, apontem. É importante. Portanto, Muito importante. cada vez que se inala ou que se ingere sem querer, Exatamente. podemos ligar para esse número. Podem. Ok, E se eles calhar até vão mais rápido do que aconselhar- estamos à e procura da eles- ficha E técnica. eles vão aconselhar. É assim, ao ligar, uma das coisas que eles vão questionar logo é qual o produto. Por isso, se Ok. não souberem qual o produto, Ok. se tiver a ficha de segurança, não é? Já tentar procurar para identificar e já ter uma resposta a dar Uhum. para saber então qual é que vai ser o procedimento mais correto. E eles dão toda a informação. E depois ligar 112. Ok. Saímos bem, mais ou menos. Muito não achas, bem. Cristina? Muito Acha? bem. Também acho que Muito sim. bem. Agora, bem. próximo, chama-se Isto é Canja, e aqui já é ao contrário, já sou eu que vou pôr à prova os dois, ok? Vocês vão funcionar como uma equipa, têm 1 minuto para acertar o máximo de adivinhas possíveis, portanto, esmerem-se, ok? Vocês podem dizer passo uma vez apenas, portanto, pensem quando é que querem dizer passo, e vamos ver no final da temporada qual é que foi a dupla melhor, ok? Vamos lá, vou pôr aqui a contar, 1 minuto, está. Qual é ela? Tem cabeça, mas não é gente, tem dentes e não é pente. Podem dizer, primeiro Alho. lembrar-se. Alho, boa, alho. Tem coroa e não é rei, tem escamas e não é peixe. Tem coroa e não é rei, tem escamas e não é peixe. Passo. Ok, faz, ok. O que é que, quanto mais quente está, mais fresco é? Já não pode dizer mais fácil uma vez. Mais Também sou quente, disso. Não, eu estou. Eu sempre fui muito mal a adivinhar. Quanto mais, o que é que vocês costumam dizer que está fresco? O que está fresco? Gelado. O gelo. Não, quando está fresco é melhor. Vocês compram aquilo já fresco. O peixe. Estou a ajudar muito, não. Também, olha, podia ser, mas não é. Porque aqui é quanto mais quente está, mais fresco é. Tem que estar quente. Estou lá frigorífico. Não, é uma comida, é uma Comida. comida. Quanto mais quente está a sopa. Não, mais fresco é. Vocês têm... olha, um segundo, acabou. Conseguiram duas? Uma. Ora bem, não, pá, podia ter sido pior. Mas a segunda, o tem coroa e não é rei, tem escamas e não é peixe, é o ananás. Tem coroa. Aquilo é tem escamas, Ok. aquilo. Aquilo parece escamas. Vá. E a terceira é, o que é que, quanto mais quente está, mais fresco é? O pão. Opa, eu te pus as mais fáceis no início para ser uma... As mais fáceis no início. Supostamente A sim. do alho foi difícil. Mas a do alho não, disse logo, foi rápido. Pensei rápido. Prontos, está Sou bom, muito está mal, bom, Didi, está muito bom, mal. está bom. A vocês dois, muito obrigada por terem vindo, por ter explicado um tema assim tão Tem gosto, difícil, de tem forma tão gosto. simples, e a Elizabeth por ter trazido a realidade das unidades de forma direta, porque nós somos assim, pão, pão, queijo, queijo, dizemos tudo. Em forma de agradecimento, tenho aqui um miminho para vocês.
uma caneca do podcast Muito para cada um. muito obrigado. Ok, para não terem um servidor aqui que manda a abanar. Quanto a vocês em casa, espero que tenham aprendido muito, que tenham gostado. Que não aconteceu nada à Maria, à Joaquina, à Antonieta e à Clementina, porque era apenas uma história, mas pode-vos acontecer a vocês, portanto, ponham em prática tudo aquilo que nós dissemos. Se gostaram do vídeo, já sabem, põem um gosto, comentem aqui em baixo. Quero saber se já tiveram alguma vez algum acidente de trabalho, se já viram alguma colega a ter, e podem dar também as vossas sugestões. Eu vou ler tudo e vou responder a tudo, ok? Um beijinho a todos e até para a semana. Tchau!